Então, boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui. Hoje, quarta-feira, dia 29 de novembro. Até aqui o Senhor tem nos dado graça para continuar nossos estudos bíblicos de quarta-feira. Hoje nós começamos um novo tema, um tema bastante peculiar para nós, que trata sobre a subscrição. O que é subscrever? Nós temos geralmente esse termo associado aos nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo. Mas o termo subscrição ele é muito anterior a isso. Então hoje nós iremos estudar esse assunto com um olhar um pouco mais anterior a isso e ver que os primeiros documentos da igreja, que a igreja se reuniu, já exigia uma certa subscrição. Nós estamos falando acerca dos credos apostólicos, né? Então hoje nós vamos começar com os credos apostólicos pelo olhar da subscrição. Então, como primeiro passo, precisamos voltar então um pouco no tempo para compreendermos a necessidade dessa subscrição, como ela foi tomando corpo, né? Então vamos começar pelos credos. O que é um credo, né? Packer e Parrett, no seu livro Fundamentos do Evangelho, da editora Cultura Cristã, descrevem de uma forma interessante a ideia do credo, né? O credo fala das crenças cristãs fundamentais e é, portanto, um tipo de introdução à teologia. Então, todas as vezes que nós temos acesso ao credo, nós então temos acesso de uma forma concisa à teologia cristã. O credo, ele tem esse tipo de tratativa. Como nós estamos falando de credo, naturalmente o credo apostólico vem em nossa mente e devo já afirmar que o credo apostólico, embora pareça, ele não foi o primeiro credo a ser escrito e tampouco foi escrito pelos apóstolos. Às vezes a ideia de credo apostólico parece ser isso, né? Mas não é. O credo apostólico ele não tem necessariamente uma origem muito clara. Alguns estudiosos apontam que ele tem a sua origem por volta do terceiro século, ainda é indefinido. Para se ter uma ideia, na Instituta, ou Instituição da Religião Cristã, obra máxima de Calvino, João Calvino trata do credo e não se detém muito na sua origem, porque o que mais nos importa do credo apostólico é o seu conteúdo. E o seu conteúdo ele está em harmonia com o conteúdo do Novo Testamento. Por isso que ele ainda é aceito em larga escala pela igreja no mundo todo, pela igreja universal. A ideia de que o credo apostólico ele é a partir do terceiro século se dá pelo um fato histórico importante. Os discípulos dos apóstolos, Papia, Inácio e Policarpo, que são personagens do segundo século, em nenhum momento fazem referência a esse texto. E isso também não ocorrerá no terceiro século. Mesmo pelas grandes escolas, nós vamos ter a oportunidade, se Deus quiser, não hoje, mas nas quartas em diante, ver que a teologia ela nasce antiga na escola de Alexandria e a escola de Antioquia, são anteriores à construção do credo. Por hoje basta sabermos disso, mas nas próximas quartas-feiras nós vamos navegar um pouco mais nessas águas. O que importa para nós é dizer que os pais da igreja, eu me refiro aos discípulos dos apóstolos do segundo século, não fazem referência ao credo apostólico, tudo indicando então que ele é do terceiro ou quarto século. Agora, isso não impediu, como eu disse, da reforma protestante usar o credo apostólico para na construção dos seus documentos. Aliás, o Catecismo Maior, ele tem em uma das suas pergunta-resposta o corpo do credo apostólico. Mas deixamos de falar do credo apostólico e vamos falar do primeiro credo de reconhecimento universal, que foi o credo de Nicéia. Esse texto originou-se de um dos concílios convocados pelos imperadores do Império Bizantino. O que é o Império Bizantino? O Império Bizantino é o Império Romano Oriental. Nós conhecemos o Império Romano, um grande império, já na época de Jesus Cristo, mas esse império acaba se desdobrando em Império Ocidental e Império Oriental.
o Império Oriental, ele acaba também recebendo o nome de Império Bizantino. O Império Romano Ocidental, ele acaba caindo, a queda de Roma, por volta do século V. Mas o Império Oriental, que tem a sua sede em Constantinopla, permanece. E é dele que surgem os imperadores que vão convocando, então, os concílios para apaziguar o Império. Então, eu separei aqui os 4 concílios convocados por imperadores que a Igreja Presbiteriana ela reconhece. Quantos concílios universais tem? Nós na verdade, a história conta muitos concílios. Vai depender muito da historiografia assumida, do ponto de vista histórico, porque a Igreja Católica, por exemplo, ela entende que existem 21 concílios universais. E desses 21 concílios, ela extrai a doutrina que rege e governa o catolicismo. Nós não, nós entendemos que os 4 primeiros são aqueles que estão mais de acordo com a Bíblia, tanto com o Antigo quanto o Novo Testamento, e não reconhecemos os demais. Então são eles: o Concílio de Nicéia, em 325, convocado pelo imperador Constantino. Concílio de Constantinopla, em 381, convocado pelo imperador Teodósio. Concílio de Éfeso, em 431, convocado também por Teodósio. E, por fim, o Concílio de Calcedônia, de 451, convocado pelo imperador Marciano. Então, estes são os 4 concílios que emitem alguns pareceres que nós adotamos. Todos esses concílios possuem textos credais? Não necessariamente. O primeiro possui sim, que é Nicéia. 318 bispos se reúnem a pedido do imperador para discutir uma questão doutrinária. Mais adiante, o Concílio de Constantinopla tem a função mais de ratificar o que foi decidido em 325. É por isso que o Credo de Nicéia também é conhecido como Credo de Nicéia Constantinoplano. E tudo isso se deu, pelo menos esse Credo de Nicéia, devido à controvérsia do arianismo. O que significa arianismo? Luiz Berkoff, em sua obra A História das Doutrinas Cristãs, ele faz uma síntese, um resumo sobre como o Credo de Nicéia surge para defender a Igreja da doutrina do arianismo. Nestas poucas linhas, há um resumo interessante sobre essa doutrina. Diz ele: o grande conflito trinitariano geralmente se chama de controvérsia ariana, por ter sido motivada pelas ideias antitrinitárias de Ário, um presbítero de Alexandria, o qual sabia debater com maestria, embora não fosse um espírito profundo. Sua ideia dominante era o princípio monoteísta do monarquismo, isto é, que só existe um Deus, não gerado, um único ser não originado, sem qualquer começo e existência. Então, Ário utilizará a ideia do monarquismo, como foi colocado aqui pelo Berkoff, monoteísta. O que significa isso? Monarquismo vem de mono significa um, arque de governo, de príncipe, né? Então, monarquismo, o governo de um. Por exemplo, alguns países são regidos, têm o seu chefe de Estado como um rei, um monarca ou uma monarca. Na Inglaterra, por exemplo, há pouco tempo atrás tinha a rainha Elizabeth, agora tem o rei Carlos III. Eles ambos eram monarcas, monarque, apenas um chefe de Estado. A questão aqui é a defesa de que existe apenas um Deus, uma pessoa só, a ideia de Ário. Ou seja, ele não crê na divindade do Filho e nem do Espírito Santo, apenas o Pai. Isso está parecendo-se para nós, isso soa muito parecido com aquela seita Testemunhas de Jeová.
Se você percebe a similaridade, a semelhança, então você está observando bem, porque de fato é isso, né? Eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus, o Criador, aquele que mantém a terra girando no seu eixo, aquele que há de julgar todo homem e toda mulher. Os arianos não fazem isso, nem tampouco os testemunhas de Jeová. Vamos ver aqui um pouco sobre o Concílio de Nicéia. Como eu disse, o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia para se pronunciar contra o arianismo, doutrina que era contrária à deidade de Cristo. O texto que segue abaixo foi retirado da obra de Marc Arnaud, Momentos Decisivos da História do Cristianismo, livro da editora Cultura Cristã. Nesse texto há a citação do Credo de Nicéia, porém com modificações inclusas pelo Concílio de Constantinopla. Então eu peço que você observe bem esta redação. Ela é uma redação concisa, lembrando que a ideia deste texto é defender primeiramente a deidade de Jesus Cristo contra as garras do arianismo, que não acredita na deidade de Cristo. Então vamos ver aqui como é que ficou depois das adições de Constantinopla. Diz assim: cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne do Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem. E foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, e padeceu, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, e na Igreja una, santa, católica e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Então, nesses 3 parágrafos, nós temos um texto que parece pequeno, mas que levou muita discussão, muito debate, que tirou a paz de muita gente, que é um texto contra a doutrina ariana. Arnaud ainda, ele vai olhar esse texto, e hoje nós vamos ficar nessas observações, e vai fazer alguns apontamentos sobre ele que talvez nós tenhamos curiosidade. Então diz Arnaud sobre este texto. Primeiro, Cristo era verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. O que significa isso? O próprio Jesus era Deus no mesmo sentido que o Pai era Deus. A diferença entre o Pai e o Filho pode referir-se às respectivas tarefas que cada um empreendeu ou ao relacionamento que cada qual tem com o outro. Mas a questão essencial é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos verdadeiramente Deus. Então não existe uma pessoa da Trindade que é maior que a outra. Ambos são Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É claro que agora na sua mente deve ecoar alguns textos, como algumas expressões que Jesus Cristo mesmo disse, que o Pai é maior do que Ele. Em outro momento, no Evangelho de João, Jesus Cristo dirá que o Pai enviará o Espírito Santo. Em outros momentos também Jesus Cristo diz que envia o Espírito Santo. Então, isso significa que há uma inferioridade entre as pessoas? Não. Isso significa que cada pessoa tem uma tarefa diferente.
da outra, e não necessariamente que um é maior do que o outro, embora muitos textos Jesus Cristo trate o Pai de maneira honorífica e demonstre subordinação da sua tarefa para com ele. Mas as três pessoas são Deus. Então, há Yahvé Pai, Yahvé Filho e Yahvé Espírito Santo. Ambos, na verdade, os três são Yahvé. São três deuses? Não, são três pessoas, sendo elas um único Deus. Há, então, esta teologia da Trindade, a qual nós cremos por revelação, e não necessariamente porque conseguimos explicá-la. A Bíblia revela a deidade destas três pessoas. Nenhum teólogo, nem os que foram antes de nós, nem os que hão de vir, poderão destrinchar esse entendimento, porque é um entendimento revelacional. Bem? Depois ele continua. Cristo tinha a mesma substância que o Pai. A palavra grega usada nessa expressão, homousios, de homo mesmo, e ousia, de substância, gerou uma grande controvérsia, tanto pelo fato de que esse termo técnico filosófico não é encontrado na Bíblia, quanto pela razão de uma grande parte da igreja preferia dizer que Jesus era de uma substância semelhante à do Pai, usando a palavra-chave homoiousios, de homoi, semelhante, e ousia. Alguns autores posteriores referiram-se dramaticamente à importância da letra distintiva I ou iota, a menor letra grega. No fim, ganhou o termo homousios, porque acentuou tão inequivocadamente quanto possível o fato de que o Cristo era verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus. O termo foi considerado uma síntese precisa do próprio ensino de Jesus, de que eu e o Pai somos um. Então, aqui algumas adaptações. A palavra substância, hoje nós estamos muito acostumados dentro do ramo ou do campo da química, né? Substância, nós ouvimos geralmente isso. Mas não é necessariamente desta maneira que foi entendida no quarto século, quando foi escrito, consolidado este texto. A ideia de substância é a mesma daquilo que também é feito o Pai e o Filho, né? Usa essa expressão de cunho mais filosófico. É interessante notar, e alguns estudiosos vão abordar isso, de que Nicéia não se utilizou de textos bíblicos para enfatizar o seu texto. Não há referências bíblicas abertas. Por quê? Porque muitos textos, Ário, que tinha muito poder de retórica, utilizava e reinterpretava ao sabor dos seus sofismas, dos seus argumentos. Então, o Concílio de Nicéia, os 318 pais, eles decidiram, então, construir um texto teológico para responder. Então, inaugura aqui, por assim dizer, o primado da teologia, né? A teologia, ela é importante, e em Nicéia dá-se isso a ver de forma indiscutível, né? Não basta apenas o texto bíblico, eles dão também aqui uma interpretação deles acerca da situação. É perfeita? Claro que não é. Há o desconforto aqui deles mesmo registrado de que eles não tinham muita opção a não ser usar uma expressão que não era oriunda do Novo Testamento, mas que fazia justiça ao pensamento da época. Então é assim, a teologia ela não é perfeita. Ora, ela precisa de um reparo aqui ou acolá, mas enquanto ela for ortodoxa e tiver essa preocupação de dar sua satisfação às Escrituras, ela caminha bem. E podemos dizer que o credo de Nicéia caminhou muito bem. Terceiro ponto. Cristo foi gerado, não feito. Isto é, Jesus nunca foi formado como as outras coisas, e as pessoas haviam sido criadas, mas desde a eternidade foi o Filho de Deus. Como é que se processa isso? É muito difícil de nós explicarmos, não uma explicação, porque nós já nascemos, nós mortais, temos acesso às Escrituras já na declaração de Jesus Cristo como Filho eterno. Então não dá para fechar isso. Tudo que
Nicéia faz é já declara que Jesus é o eterno Filho de Deus. Ele não pode ter sido criado por ser ele mesmo Deus, mas não elabora muito a origem do termo. Nicéia não está preocupado com isso porque não foi revelado. Então há muito de Deuteronômio 29 nesse texto, onde diz que nós devemos nos ocupar nas coisas reveladas e não daquilo que não foi revelado. Quarto, Cristo tornou-se humano por nós, homens, e para nossa salvação. Essa expressão sintetizou de modo sucinto a essência da preocupação de Atanásio. Nós vamos falar um pouco de Atanásio na quarta-feira que vem, se Deus quiser. De que Cristo não poderia ter trazido salvação ao seu povo se ele fosse somente uma criatura. A humanidade não pode ir por si mesma a Deus, a salvação vinha de Deus. Então, a preocupação aqui é demonstrar a deidade de Jesus Cristo. Nós não podemos retirar a deidade de Jesus. E aí nós precisamos estar atentos às sugestões que podem às vezes aparecer disfarçada de piedade. Eu vou dar um exemplo. Existem alguns cânticos, por exemplo, que se nós não tivermos cuidado, vão erodindo a deidade de Cristo. Quando diz, por exemplo, Jesus Cristo deixou a sua glória, esvaziou-se a si mesmo. Cuidado, esse é um termo que sugere que a deidade de Cristo foi deixada de lado. Não pode pensar nisso, porque na cruz nós temos que ter um Deus completo e um homem completo. Jesus Cristo é Deus completo, por isso ele pode apresentar-se ao Pai, como de fato faz em Apocalipse, no capítulo 4, onde demonstra o drama da salvação, onde todas as criaturas no céu estão chorando, então entra o Cordeiro com marcas como quem tem sido morto. Então Jesus Cristo, ele pode apresentar-se aos céus e a Deus, por ser Deus. Ao mesmo tempo, ele pode nos representar por ele também ser homem. Então, quando nós usamos algumas expressões que retiram de Jesus ou a deidade ou a humanidade, nós estamos então atentando contra a soteriologia da igreja, que é a doutrina da salvação. Precisamos ter cuidado. Muita gente que canta um hino como esse, chorando, as lágrimas pulsando, mas está cantando alguma coisa que está erodindo a deidade de Cristo. Não, Jesus Cristo não abandonou nada quando veio para cá. Ele é o Deus Criador quando caminhou na terra, caminhou como Deus Criador, o Deus mantenedor. É por isso que era assustadora a ideia de ver Deus caminhando entre nós. Veja que aqueles que tiveram a percepção, eles não ficaram, me abraça, estou apaixonado. Não é isto, Esse não é um sentimento de pavor. Nós estamos falando do Criador caminhando, pisando no chão, andando entre nós. Natanael teve essa percepção e ficou estupefato. Pedro, quando viu a Jesus Cristo, diz, afaste-se de mim, porque é inconcebível a ideia da eternidade encapsulando-se na história humana, se fazendo homem para salvar a sua criatura. Esta é a ideia do credo. Então, meus irmãos e irmãs, hoje nós damos uma introdução a este assunto. Eu acredito que nas próximas quartas-feiras elas serão bastante rentosas a tratar de um tema que às vezes não é muito visitado, a história dos concílios e das suas subscrições. Nós estamos começando de uma forma bastante modesta, mas com bastante ambição também. A ideia é que na próxima quarta-feira nós já trabalhemos um pouco com o caráter mais dos bastidores da construção de Nicéia. Como eu disse, houve interesse de algumas pessoas construindo esse texto, pecadores como nós, mas Deus utilizou estes homens para a construção de um texto que todos nós aqui subscrevemos, não apenas nós, mas muitas pessoas, a cristandade subscreve, porque se a pessoa não acredita que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que o Pai é Deus, então ela não é cristã, ela é qualquer outra coisa. Então todos os cristãos, de uma forma geral, são subscritores, subscrevem algumas doutrinas. A diferença é que nós, presbiterianos, gostamos de ser claros e literais nisso. Que Deus nos ajude e que nós consigamos, a partir desta quarta, aprofundar mais e mais os conhecimentos sobre a necessidade do ato de subscrever textos doutrinários orientadores. Amém.